Olá pessoal, hoje o nosso conteúdo nós vamos abordar o dimensionamento de pessoal. Temos alguns critérios importantes que estão atrelados em relação ao dimensionamento de pessoal. O primeiro é a adequação da quantidade e a qualidade de pessoal de enfermagem que atua naquele setor ou naquele determinado ambiente de trabalho. A saúde dos trabalhadores também pode influenciar nesse dimensionamento de pessoal. E a segurança e a qualidade da assistência. A segurança do paciente relacionado com a qualidade da assistência prestada a esse paciente. Qual o objetivo direcionado ao dimensionamento de pessoal? É justamente fixar e estabelecer parâmetros para dimensionar o quadro de profissional atuante daquele setor, nas unidades assistenciais das instituições de saúde e assemelhados. Quando fala assemelhados, nós podemos utilizar também essas escalas numa unidade de pronto atendimento, numa unidade básica de saúde. O serviço de enfermagem deve ser também considerado quanto à fundamentação legal. Nós temos uma lei que rege, através do decreto, em relação às decisões, principalmente relacionadas ao dimensionamento de pessoal, que está na lei número 7.498/86, no decreto número 94.406/87. Temos alguns indicadores importantes que estão atrelados ao dimensionamento, como os indicadores de quedas de paciente, contenção mecânica no leito, úlceras por pressão, soromas, flebite, manutenção da integridade da pele, a taxa de ocupação, que também é importante, que influencia em relação à assistência, o tempo médio de permanência desse paciente nesse ambiente, nesse setor, e índice de infecção, índice de mortalidades e outros indicadores. Nós temos um sistema de classificação de pacientes, alguns que são analisados através dos scores. Tá? Essa classificação de pacientes através do score está muito relacionada com os indicadores. Então, quanto mais o paciente necessite de cuidados intensivos, cuidados ali 24 horas, que o profissional precisa estar ali no leito desse paciente, mais profissionais eu dependo de fazer essa assistência. Ou seja, eu preciso correlacionar, como está aqui no item, a pontuação dos indicadores. Tá? Então, tem o estado mental desse paciente, sinais vitais, se ele deambula ou não, a motilidade, a oxigenação, e eu vou comparar em relação a cada item, se ele está lúcido, se ele consegue, tem dificuldade de seguir orientações, se ele tem um período de desorientação. Então, cada item desse tem uma pontuação, que eu classifico e faço uma somatória final para justamente avaliar as condições desse paciente. O método é um método bem simples para avaliar esse perfil. Então, eu tenho outro aqui que está relacionado com a descrição do paciente, dos cuidados prestados a esse paciente, como mínimo, intermediário, semi-intensivo e intensivo. Então, guarde bem esses termos: mínimo, intermediário, semi-intensivos e intensivos. Então, temos algumas definições importantes em relação aos cuidados prestados, como comentei no slide anterior, sobre o cuidado mínimo, que é um paciente estável, sob o ponto de vista clínico da enfermagem, que fisicamente é autossuficiente. Os cuidados intermediários, que é aquele paciente estável, sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, mas requer o quê? Uma avaliação médica de enfermagem, com parcial dependência. Pacientes com cuidados semi-intensivos, pacientes grave e recuperável, que ocorre o quê? Um risco eminente de morte, que é um sujeito que tem o quê? Uma instabilidade relacionada às funções vitais.
E pacientes com cuidados intensivos, aquele paciente grave, irrecuperável, com risco iminente de morte, e o sujeito que tem instabilidades vitais, que requer o que? Assistência médica, de enfermagem, permanente e especializada. Nós temos uma resolução, a 293 de 2004, né, que esclarece muito bem em relação a essas horas trabalhadas, né, horas de assistência prestada ao paciente. E cada hora de assistência prestada ao paciente, eu tenho lá um percentual. Então, para efeito do cálculo, devem ser consideradas como horas de enfermagem por leito, nas 24 horas. 3,8 horas de enfermagem por paciente em relação à assistência mínima ou de alto cuidado, que nós denominamos para pacientes de cuidados médios, né? 5,6 horas de enfermagem, né, para assistência intermediária. 9,4 horas de enfermagem para pacientes com assistência semi-intensivas e 17,9 horas, né, de enfermagem para paciente com assistências intensiva. Então, nós temos pacientes com assistência mínima, né, pacientes com assistência intermediária, paciente com assistência semi-intensiva e paciente com assistência intensiva. E temos, cada um tem seu percentual relacionado a essa assistência. Por quê? E aonde que eu vou utilizar esse percentual? Ele vai influenciar justamente na utilização da fórmula, quando eu faço o cálculo de pessoal daquele setor. Então, da onde que tirou, né, esse valor de 3,8? Através dessa fórmula relacionada às horas de enfermagem por cliente e paciente. Né? Foi realizado um cálculo, né, em relação às horas trabalhadas e me deu um percentual lá de 24 horas, quanto que eu tenho em cuidados mínimos, intermediários, semi-intensivos e intensivos. Então, essa distribuição percentual está atrelada em relação a essa equivalente a essas horas de trabalho durante 24 horas, e eu também tenho um percentual relacionado ao cálculo de distribuição desses profissionais. Então, na assistência mínima e intermediária, eu tenho de 33% a 37% de enfermeiros atuantes e técnicos atuantes naquele setor. Assistências semi-intensivas, eu tenho um percentual de 42% a 46% relacionado ao profissional enfermeiro e técnico de enfermagem. Na assistência intensiva, eu tenho um percentual de 52% a 56% relacionado ao profissional enfermeiro e os demais, que são técnicos de enfermagem. Então, como que eu faço para calcular, né, esse percentual em relação à quantidade de pessoal, né, a quantidade de horas de trabalho, né, e mais a quantidade, o quanto que eu preciso naquele setor, né, de profissional para atuação da assistência. Aqui eu tenho um cálculo relacionado a total de horas da enfermagem, né, que unifica duas fórmulas importantes: a constante de Marinho e o total de horas de enfermagem. Então, quando eu falo total de horas de enfermagem, lembra lá das características, dos percentuais que já foram calculados? Então, eu tenho aqui pacientes com cuidados mínimos. Então, eu tenho o percentual aqui de 3,8, que eu vou utilizar nessa fórmula para o cálculo. Pacientes com cuidados intermediários, 5,6. Pacientes com cuidados semi-intensivo, 9,4. E pacientes com cuidados intensivos, 17,9. No nosso